O Lula está preocupado com o Nordeste. Olha isso aqui, ó. PT monitora riscos eleitorais do Nordeste e pede a Lula o freio de arrumação. Porque o PT já está começando a ver que a coisa aqui no que diz respeito à base de governadores está ficando cada vez pior no Nordeste e isso preocupa muito o Lula, principalmente porque, historicamente, o Nordeste tem uma votação muito boa para o Lula e conta muito nas campanhas. Qual é o problema? A estratégia que eles estão querendo usar tem uma falha enorme e essa falha pode garantir a maioria das votações para a direita nas próximas eleições. Quer saber qual é o problema dessa estratégia dele? Eu vou te mostrar agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça que nós postamos vídeos aqui todos os dias para te manter muito bem informado. Os links das matérias estão na descrição. Então, ó, o presidente terá que decidir pessoalmente sobre impasse no Maranhão, situações de Bahia e Ceará estão no radar. Tá ficando cada vez mais complicado, porque aqui no Nordeste, eu digo porque eu moro na Paraíba, a votação do Lula tá ficando escusa, né? Tem muita gente que não tá mais querendo votar no Lula exatamente porque o Lula tá fazendo muita besteira. Lembra que agora com a informação descentralizada e distribuída, as coisas não conseguem mais serem ocultadas. Lembra que o Lula antigamente esculhambava o Brasil lá fora, inventava números e ninguém ficava sabendo? Quando ficava sabendo, era uma coisa bem pontual. Pois é, agora não tem isso. Agora tem tradução simultânea, tem transmissão ao vivo, a gente consegue ver tudo que o Lula está falando, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Então, com essas informações, não tem mais como aquela percepção de antigamente de que o Lula fazia o que queria. E isso está acabando respingando também na base dos governadores. Olha, tradicional do PT, o Nordeste passou a apresentar um cenário eleitoral mais delicado para o partido, com dificuldades na formação de chapas e pesquisas de intenção de voto desfavoráveis. O quadro acendeu o alerta do grupo de trabalho eleitoral da sigla, que tem reunião marcada para a próxima segunda-feira, e pediu ao presidente Lula um freio de arrumação na montagem dos palanques. Eu vou estar fazendo um outro vídeo ainda hoje sobre essa questão da votação, das intenções de voto aqui, e vocês vão ver como está ficando cada vez mais crítico para o Lula aqui no Nordeste. É claro que eu não fiz essa pesquisa primeiro, porque já tinha outras pesquisas que já saíram, vocês podem dar uma olhada aqui, toda pesquisa que sai, eu estou fazendo vídeo mostrando que o Lula está tendo um desempenho cada vez pior. E então a gente percebe, se o cara que está conduzindo isso aí tudo, o movimento completo, que é o movimento de esquerda, está tendo dificuldades para poder emplacar votos, para poder ter algum destaque, pelo contrário, ele está cada vez caindo mais, que dirá as pessoas que estão abaixo dele. Então isso aí é uma questão preocupante. Por isso que o grupo de trabalho eleitoral do Lula está pedindo esse freio de arrumação. Não, o Lula tem que intervir em alguma coisa. A coisa não está assim. Não pode estar desse jeito. Né? Ó, no Nordeste, o maior impasse está no Maranhão, onde a esquerda se encontra dividida, aliado do governo federal. O governador Carlos Brandão não pretende cumprir um acordo firmado em 22 que previa sua candidatura ao Senado e a do vice Felipe Camarão ao governo do estado, com o apoio da máquina administrativa. Brandão e Camarão estão rompidos. O governador deseja indicar o sobrinho Orleans Brandão, sem partido, como sucessor e pode desistir da disputa ao Senado para permanecer no cargo, movimentando que dificultaria os planos do vice. O PT defende o lançamento de Camarão ao governo, com Brandão concorrendo ao Senado em dobradinha com o ministro do esporte André Fufuca. Ou seja, ele está tendo uma dificuldade porque ele até então ele já estava garantido. Não, estamos garantidos e tal. Só que, do mesmo jeito que existem muitas alianças ao longo de 4 anos, também existem muitos rompimentos. E um desses rompimentos é o que está destruindo essa base do Lula ali no Maranhão. Integrante do grupo de trabalho, o deputado Gilmar Tato avalia que Lula terá de arbitrar pessoalmente a crise maranhense. É preciso fazer um freio de arrumação, mas ele tem um mapa da eleição na cabeça e saberá como resolver, afirmou o parlamentar à coluna. Não, meu filho, não adianta, ô Gilmar, não adianta, porque o Lula ele já está perdendo. Justamente porque antes mesmo de ter articulação dele, antes mesmo de ter votação, o pessoal já está rompido. E geralmente quando o cara rompe, ele recebe inúmeras propostas, inúmeras coisas para poder ele segurar esse negócio. Porque veja,
para poder fazer parcerias, essas coisas, demora muito, mas quando firma, tá firmado. Do mesmo jeito é quando a pessoa não faz essas parcerias, quando ela rompe, ela recebe muitas propostas e firma ali a sua questão de não estar com propostas, não está firmado com outras legendas, né? Então eu fico a pergunta, como é que o Lula vai conseguir convencer esse pessoal daqui para as eleições? Fica complicado. Aí vamos lá, no Ceará, a entrada de Ciro Gomes na pré-campanha ao governo elevou o risco de derrota do governador Eumano de Freitas, que tenta a reeleição. Porque assim, ó, o Ciro Gomes, que está no PSDB, que ele rompeu, né, com o PDT, ele tem esse peso muito grande ali no Ceará. Não gosto do Ciro Gomes, um cara que ele conversa demais, é muito articulado nas palavras, mas ele enrola muito e acaba dobrando as pessoas na forma que falar. Mas acaba que isso nem convenceu muito e o Ciro Gomes nunca teve uma posição de destaque no que diz respeito à presidência da República, coisa que ele queria muito, não? Aí, ele agora lançando uma pré-campanha ao governo, ele deu uma dividida nos votos ali com o Eumano de Freitas, que é do PT. Lembra que o PSDB ele é antagonista do PT. Agora assim, antagonista, né? É a direita, a esquerda caviar. Mas de todo jeito, com isso tudo ele divide os votos da esquerda, o que traz uma coisa muito ruim para o candidato do Lula. Na Bahia, a gente vê aqui, parte do PT defende a retirada da candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, que aparece atrás de ACM Neto, no União no Brasil, nas pesquisas. A alternativa seria lançar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador que hoje pretende disputar uma vaga no Senado ao lado de Jacques Wagner. Lula, no entanto, também resiste à ideia de barrar a tentativa de reeleição do atual governador. Um outro problema, porque assim, o PT tá querendo tirar o Jerônimo de todo jeito, porque tá vendo, cara, que a situação da Bahia é crítica, cara. A situação da Bahia é crítica. Se você for ver no geral, cara, historicamente é assim. Eu não sei se vocês lembram, tem um livro do Jorge Amado chamado Capitães de Areia, um livro muito bom, inclusive, que ele já falava das dificuldades sociais da Bahia no século passado. Acho que era na década de 30, se eu não me engano, não me lembro bem a década que passa Capitão de Areia, mas já tem aquela dificuldade. Então, com governos petistas, não só a dificuldade social continuou, mas também as dificuldades de segurança também aumentaram. O PT, cara, tá tomando conta do Nordeste há muito tempo, mas a Bahia ali, ela tem um caso interessante, porque a violência, cara, tomou conta da Bahia. Tomou conta. É impressionante, cara. Então tem esses problemas aqui. Então o que o Lula está tentando fazer? O Lula intervém para destravar palanques e evitar perda de votos em estados estratégicos, né? Petista tem foco primeiro no Sudeste, mais populoso, mas tem monitorado o Nordeste. Camilo Santana e Rui Costa foram acionados para fortalecer petista no Ceará e Bahia. Porque o Lula também está vendo que o Flávio está mirando justamente o contrário. Onde o Lula está mirando, o Flávio está mirando o oposto, que é o Flávio, ele meio que já consegue ter uma coisa boa ali no que diz respeito a São Paulo, Rio e Minas Gerais. Rio não, né? Por causa que Rio provavelmente o Lula vai apoiar o Eduardo Paes e o Eduardo Paes tem muita chance de ganhar ali no Rio de Janeiro. O sucessor do Cláudio Castro, que o Cláudio Castro já está há 2 mandatos, né? Ele não pode se reeleger. Não sei se emplacaria ele, talvez ele poderia colocar o secretário de segurança dele, mas enfim, é muito difícil que consiga, principalmente uma pessoa que não tem vida pública e tal, tá numa coisa assim, cargo de governo, então é bem complicado. Aí aqui a gente vê que o mau desempenho de governadores do Nordeste preocupa o PT, que foi exatamente algumas coisas do que eu falei. Tem um problema também ali do João Campos, e de uma outra mulher lá, que o João Campos que é do PT, e com uma outra mulher lá que agora fugiu o nome, que estão rompendo ali em Recife também, o que gera um outro problema para o Lula no que diz respeito a eleições. Aí aqui a gente tem um comentário curioso. A CNN, líder do governo, disse que o PT priorizará eleições legislativas. Não, vamos entupir ali de deputado, vamos fazer muito deputado, porque o partido não tem base do governo sólida no Congresso Nacional atualmente, porque tá vendo que a situação dele, principalmente na principal região eleitoral do Lula, tá complicado, que é o Nordeste.
Mas vocês lembram quem é isso aqui? Vocês estão lembrados dessa carinha aqui do José Guimarães? José Guimarães é o Capitão Cueca. É, aquele cara que o assessor dele foi levando dinheiro na cueca. Este aqui é o líder do PT. É o líder do governo. É o líder que está organizando a candidatura do Lula. Você tem ideia do que é isso? Você acha que esse negócio aqui tá certo? Então isso aqui causa um desespero cada vez maior para o Lula, porque o pessoal que está conduzindo a campanha dele tá muito ruim, cara. Muito ruim. Então, qual é a expectativa deles? PT espera intervenção direta de Lula para destravar alianças estaduais no Nordeste. Antigamente, se a gente for falar do ponto de vista histórico, essas coisas o Lula ia para poder arrastar ainda mais para poder dar moral aos candidatos, né? Vamos lá, vamos colocar os candidatos lá, vamos fazer essas visitas e com essas visitas o que vai acontecer? Os governadores vão ter cada vez mais votos, a coisa vai ficar ainda melhor e tudo mais. Agora não. Agora o PT ele está querendo que o Lula vá diretamente lá. Não é para poder ganhar mais votos ainda. Não, é para ver se destrava essas alianças, para ver se consegue alguma votação expressiva e fazer uma boa quantidade de governadores ali no Nordeste, né? Aqui no Nordeste. O problema é que, assim, tem cantos, assim, que infelizmente a gente ainda tem problemas, como é o caso ali da Fátima Bezerra, que, no Rio Grande do Norte, que, cara, tá uma cotadíssima para o Senado nessas eleições. Fátima Bezerra que destruiu, cara, o Rio Grande do Norte. Natal também é coberta de criminalidade. Cara, a segurança de Natal é terrível. Aí tem essa questão da Bahia também. João Pessoa, capital aqui da Paraíba. Meu amigo, o Comando Vermelho está tomando de conta de João Pessoa. Um grande problema aqui também. Mas assim, o Nordeste em si ele está com um problema muito grande na questão de segurança. Deixou de ser um estado tranquilo para ser um estado tomado pela insegurança, principalmente por questões de drogas, de violência e essas outras coisas. Mas agora com esse negócio do Lula tentar fazer alguma coisa ali, só mostra o desespero dele. Ele não está conseguindo. A estratégia dele o que é? Ir lá para tentar destravar esse negócio. Pelo menos o PT está estipulando isso aí para ele, para poder dar uma destravada nessa situação toda. Porém, isso aí é muito difícil de estar acontecendo, porque as pessoas estão vendo o tanto que o Lula está enfiado em coisa errada e acabam tendendo a não querer. Lógico, é lógico, né? Por conta de programas sociais, por conta de um monte de coisas, muita gente ainda vota. Eu conheço gente pra caramba que vota no Lula ainda. Mas isso tem diminuído com o passar dos tempos, principalmente com as últimas decisões do Lula, viu?